Bom dia, paz do Senhor Jesus, e nós estamos aqui mais uma vez para glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor. Podemos dizer, como Samuel disse, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Como o salmista disse, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Não é verdade? O Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus de grandiosidade e quando nos aproximamos dele, ele faz coisas infinitas, como diz o apóstolo Paulo. Infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. Esta é a grandeza do nosso Deus, esta é a grandeza do Senhor. E como não tenho palavras para descrever a nossa alegria. O Senhor tem nos transformado, né? O Senhor, ele tem nos mudado. O Senhor, ele tem nos desfeito e refeito. E quando nós somos confrontados pelo Senhor, quando nós somos chamados a uma vida de transformação, a uma vida realmente de mudança, meu Deus do céu. Então nós entendemos qual é o verdadeiro sentido do Evangelho, né? O Evangelho, servir ao Senhor, é transformação, é mudança, é caminhar com Cristo, é olhar para Ele, é ser transformados, é vivermos o que Ele tem. Não é simplesmente olharmos e dizermos, não, Senhor, isso aqui não, é termos sede. O salmista, ele disse um dia, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma tem sede do Deus da minha salvação. Ele declara de uma maneira tão profunda que ele estava sedento de Deus. Ele declara que ele queria mais de Deus, ele queria mais do Senhor, ele queria se achegar mais a Deus. Ele declara que o coração dele tinha uma sede insaciável de Deus e isso faz toda a diferença. Bom dia, vamos aqui olhar, né? Bom dia, Andréia, a paz do Senhor, Tatiana, Carla, vamos aqui olhando, porque eu estou lá compartilhando e agora é que eu vejo. Bom dia, Márcia, eu sei que você estava me esperando, eu sempre falo que vou começar às 7h15 e eu sempre me atraso. Graça e paz, Miriam, paz do Senhor, Sandra, paz do Senhor, bom dia, Rê, bom dia, Tati, Tomé, a paz. E como nós estamos alegres pelo que o Senhor tem feito, como estamos alegres pela maneira como o Senhor, ele tem nos aproximado dele, nos transformado a cada manhã, nos ensinado seus conceitos, seus preceitos. Bom dia, Regina. Isso faz toda a diferença. Temos sede de Deus, temos sede do Deus da nossa salvação. Não queremos segui-lo de longe, não queremos vê-lo de longe, não queremos olhá-lo mantendo distância, não, queremos nos aproximar. A palavra do Senhor diz que é necessário que aquele que creia, aquele que acredita, se aproxime, chegue perto, sabendo que Ele é um Deus galardoador. Bom dia, Claudete, a paz. Bom dia, Cris, a paz do Senhor. E é isso que nós temos feito todas as manhãs, nos aproximado de Deus, chegado perto dEle. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue ouviu que Jesus estava passando por ali. Ela ouviu que Jesus vinha vindo. E o que ela faz? Ela desafia tudo, ela desafia toda a multidão, ela desafia por quê? Porque ela queria se aproximar, ela queria chegar perto. Não importava se ela fosse vista ou não, mas se ela chegasse perto e tocasse nele, ela sabia que ia ser sarada. Então nós percebemos isso, a aproximação, o desejo de se aproximar do Senhor. Zaqueu desafia tudo, porque ele queria ter uma visão, ele queria enxergar Jesus de uma maneira mais clara, e isso faz a diferença. Todas as pessoas que entenderam a necessidade de se aproximar dele foram transformadas, e nós estamos aqui nesta manhã exatamente para isso. Bom dia, Celina, a paz do Senhor. Para nos aproximarmos dele, para chegarmos perto dele. Não queremos vê-lo através da lente das pessoas, queremos que os nossos olhos vejam. Jó disse um dia, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos, e não os dos outros, verão. Então não queira ver o Senhor através da lente das outras pessoas, veja com os teus olhos. Não permita que outras pessoas transfiram a visão delas para você. A pessoa que caiu,
que perde a comunhão com Deus depende disso. Sansão, quando perdeu a visão, o que ele faz? Ele pede que um menino o guie. Ele precisava da visão de outro porque ele havia perdido a visão. Era o seu último momento. Pelo fato de ter perdido a visão, quantas coisas erradas ele havia feito, não é verdade? Mas nesta manhã, nós não queremos ser guiados pela visão de A, de B, de C, não. Nós queremos que o Senhor nos guie. Nós queremos que o Senhor nos restaure. E é tão interessante isso, né? Não é o nosso tema desta manhã, mas Deus, ele trouxe algo aqui, então vou compartilhar. Naquele último momento de Sansão, ele não orou e disse: Senhor, restaure a minha visão. Ele diz: me esforça só essa última vez. Ele queria simplesmente se vingar dos filisteus ali, não é? E então ele pega e é guiado por outra pessoa. E talvez, quem sabe, se ele tivesse dito: restaura a minha visão, talvez a história seria diferente, né? Mas quando nós não conseguimos e somos guiados pelos outros, nós somos imediatistas. Nesta manhã, na sua vida, não seja guiado pela visão dos outros. Se aproxime do Senhor, pergunte a Ele: Senhor, eu quero te ver, eu quero te enxergar, eu quero, Senhor, saber. Bom dia, Sidney, o que o Senhor tem para a minha vida? Deus, Ele deseja que os seus olhos se abram e que você chegue perto dEle, enxergue com os teus olhos e tenha uma visão plena do que Deus tem para a sua vida. Bom dia, paz, Leila. Nós vamos já orar, amém? Hoje eu vou tentar ser eu necessito ser um pouquinho mais breve, porque hoje eu trabalho, não é? E um pouquinho distante. Mas nós vamos aqui, irmãos, se eu contar, e no último dia, tá, do propósito, eu vou contar as loucuras que eu fiz durante esses 40 dias que eu faço para estar aqui, você não vai acreditar. E você diz: mas por quê? Porque não existe coisa melhor do que você falar do amor de Cristo. Não existe coisa melhor do que você falar da grandeza de Deus. Não existe. Poderíamos fazer uma live falando, conversando, contando conversas corriqueiras da vida, mas não. Mas falar de Jesus é a melhor coisa que nós temos. Então vale a pena. Vale a pena todo esforço, vale a pena todas as loucuras que vocês vão saber no último dia, quais são essas loucuras que eu faço para poder estar aqui, mas sempre vai valer a pena. Sentar à mesa com o Senhor, compartilhar o pão. Não tem coisa melhor, não é verdade? Compartilhar o pão é o que nós mais precisamos. Então vamos orar já? Vamos orar? Hoje nós vamos falar sobre uma oração de confissão. Alessandra, mas hoje não falamos sobre oração de confissão? Falamos. Nós falamos da oração de confissão de Esdras, que mudou a atmosfera, não é? Hoje nós vamos falar de uma oração de confissão que movimenta o céu. Tá? Na oração de Esdras, nós falamos de um movimento na terra. A oração de confissão de Esdras mudou a atmosfera na terra. A oração de confissão de Daniel moveu a atmosfera no céu. Então hoje nós vamos falar da oração de confissão que move o céu e é profundo. Bom dia, Bia. Você também é minha pérola, viu? E eu morro de saudade de você, tá bom? Vamos orar agora. E para você que está marcando, eu sei que muita gente está marcando, tá bom? O nosso texto base hoje está no livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 3 e 4, tá bom? Você, na sua casa, vai ler todo o capítulo 9, mas eu, como tenho pouco tempo, vou ler só o 3 e o 4. Ok? Vamos orar. Olha, se você puder, ore comigo, diga para o Senhor: Senhor, eu estou sentada hoje, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir-te. Eu estou tão feliz, irmãos, pelos testemunhos que eu tenho recebido. Às vezes eu estou na minha igreja e alguém vem e me fala: Alessandra, aquela palavra, e eu estou mandando para os meus parentes no Brasil, eu estou mandando para a cidade tal, estou mandando para tal, e isso é minha alegria, é que essa palavra vai. Eu ainda creio no poder da palavra, eu acredito nela, eu acredito que ela é transformadora. Então aí onde você estiver, bote a mão no seu coração e diga: eu preciso, Senhor, ouvir-te, eu preciso, Senhor, da tua voz, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento, e no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, e eu quero celebrar, eu quero Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque de uma maneira tão grande Tu tens, Senhor, nos atraído para Ti. Como disse o profeta Jeremias, Senhor, com cordas de amor o Senhor está nos atraindo. Oh, meu Pai, o Senhor está nos chamando de filho. Oh, meu Deus, e como tem sido precioso esse tempo com
contigo, como o Senhor tem, ó Pai, acalentado o nosso coração, nos instruído, nos colocado, Senhor, para palmilhar veredas de justiça, veredas de verdade. Oh, meu Deus, vem nesta manhã, Senhor, senta, Senhor, conosco, fala, Senhor, como Maria, queremos sentar aos teus pés e aprender de ti, Senhor. Os nossos, Senhor amado, pensamentos são limitados, as nossas palavras, Senhor amado, elas são rasas, mas a tua palavra é profunda, mas os teus pensamentos são mais elevados. Vem, Senhor, vem, há uma sede tão grande de ti no nosso coração, há uma sede, Senhor, de mergulharmos, Senhor, e sermos levados a níveis mais profundos, há uma sede de te conhecer, Senhor, porque tua palavra diz que aquele que te conhece, o povo que conhece o seu Deus, se torna forte, faz proezas. Oh, meu Pai, não é o nosso intelecto, é o conhecer a Ti que muda, Senhor, a história. Eu clamo, Senhor, nesta manhã, eu clamo de uma maneira, Senhor amado, tão intensa. Deus, sede de Ti, sede de Te conhecer, vem e se revela, traz os Teus segredos. Eu, Senhor, eu sou, meu Pai, míope, sim, a minha visão é míope, Senhor, meu Deus, mas a Tua visão não, ela é profunda. E, Senhor, hoje traz esta visão, faz-me olhar para dentro de mim, Senhor, faz-me ver os meus defeitos. O salmista orou um dia e disse: expurga-me dos erros que me são ocultos. E é verdade, quantas vezes nem nós, Senhor, conseguimos identificar erros, desvios de caráter, Senhor, meu Pai amado, as situações dentro de nós. Mas expurga-nos hoje, livra-nos hoje, limpa-nos hoje, limpa-nos com a palavra da verdade, enche-nos da Tua presença. Senhor, são 40 dias, ó Pai amado, falando sobre, Senhor, a necessidade, ó Pai, a grandiosidade, a profundidade de uma vida de oração. Senhor, nos aproxima desse altar de oração. Senhor amado, nos dobra, Senhor. Pai, que Tu faças, Senhor, a nossa mão, Pai, ela não pode fazer não, mas a Tua faz. O Senhor chama a existência as coisas que não são. Eu sei, Senhor, que o contexto é outro, mas eu amo a Tua palavra quando o Senhor diz que o Senhor chamaria o Teu povo de uma terra distante e os ajuntaria. Senhor, nesta manhã, Senhor, ajunta o Teu povo, Pai. Ajunta o Teu povo para Te ouvir, chama-nos pelo nome. Nós queremos ouvir a Tua voz. Se conosco, fala e elucida os Teus segredos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Ai, que manhã preciosa. Que manhã grandiosa. Como é bom estar aos pés do Senhor. Não existe lugar melhor, não há. Vamos já ler o nosso texto? Vamos? Então, para você que chegou agora, o nosso texto hoje está em Daniel, capítulo 9, versículo 3 e 4. E nós vamos falar sobre uma oração de confissão que move o céu. Como eu falei antes... Nós já falamos, bom dia, Gi, nós já havíamos falado sobre Esdras, uma oração de confissão que mudou a atmosfera. E hoje nós vamos falar da oração de Daniel, uma oração de confissão que moveu o céu. Tá bom? Então vamos lá. Daniel, capítulo de número 9, versículos de número 13 e 4, diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e com rogos e com jejum e com saco e com cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. 5. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos seus juízos. Somente esta palavra. A paz do Senhor, Sandra, minha alma também tem sede do Senhor, amém? Então vamos lá. Estamos aqui falando de Daniel e quanta coisa nós já aprendemos de Daniel nesses devocionais, não é? Olha, eu acho que Daniel foi um dos nomes que nós mais falamos de Daniel, com o seu quarto de oração, falamos de Daniel perseverando em oração e agora vamos falar de Daniel fazendo confissão. Então você sabe que Daniel estava na Babilônia, eles foram para o cativeiro porque no livro de Jeremias nós temos essa resposta. O Senhor disse que o Senhor os mandaria para o cativeiro, mas quando lá eles se lembrassem do Senhor, o Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis
Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Então, Deus não manda o povo para o cativeiro para simplesmente dizer, não quero mais vocês. Não, não era uma medida punitiva. Eu vejo como uma medida pedagógica. Deus estava dizendo assim, olha, ali vocês vão se lembrar de mim. E aqui eu quero abrir um parênteses bem grande. Muitas vezes os nossos cativeiros, as nossas dores, as nossas angústias, elas não são uma medida punitiva, elas são uma medida pedagógica. É uma maneira de Deus dizer assim, ei, quando vocês se lembrarem, eu vou estar ali, eu estou permitindo isso para que vocês se lembrem. Não é o nosso foco, mas eu quero aqui dizer, todas as vezes que Deus colocou o povo em situações, bom dia, Tamara, que bom ouvir essa palavra, que você fica ansiosa esperando o devocional. Acredita que eu também fico, viu? Todas as vezes que Deus permitiu que o inimigo havia sempre esse propósito, trazer o povo de volta, glória a Deus, Mona Lisa, a trazer o povo de volta. No período dos juízes, todas as vezes que o Senhor levantou um povo para oprimi-los, ora os cananeus, ora os midianitas, ora os mesopotâmios, enfim, sempre era isso, para que o povo buscasse. A Bíblia diz que quando o povo orava, Deus levantava libertadores. E no cativeiro não foi diferente. O Senhor mandou ficar uns 70 anos, mas quando eles se lembram, quando eles voltam, o Senhor o traz. E aqui nós estamos vendo Daniel nesse cenário, o povo no cativeiro, o povo na Babilônia, o povo ali subjugado. E Daniel começa a olhar, perceba que Daniel não faz essa oração logo que ele chega, não. Já tem um tempo. Daniel agora não é mais o jovem de 17 anos. Daniel já é um homem formado, Daniel já é até um ancião. E a Bíblia diz assim, começa dizendo que Daniel, ele começa a entender as profecias acerca do cativeiro. E uma palavra linda que diz, ele diz assim, olha, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias? Então eu percebo que Daniel era um homem que conhecia a história do seu povo e tudo aquilo que havia sido dito por Deus através dos profetas. Então eu aprendo, as nossas orações se tornam eficazes quando conhecemos o que Deus falou sobre nós através da sua palavra, através, enfim, da palavra profética. Quando nós não entendemos, quando nós não conhecemos isso, as nossas orações não são eficazes. Quando nós conhecemos simplesmente o presente, quando nós não validamos o passado e isso não nos arremete para o futuro, as nossas orações, elas são extremamente sem consistência. A oração de Daniel, esta oração, ela é motivada por quê? Quando Daniel é motivado, ele está dizendo, quando eu li o que o Senhor havia dito ao profeta Jeremias, quando ele leu os escritos de Jeremias, isso move. Então, bom dia, Jeane. Então, eu quero lhe dizer algo muito especial. Oração e palavra estão intimamente ligados. Oração e palavra é algo que está ali. A palavra motivou a Daniel a fazer essa oração. Foi quando Daniel lê, ele diz assim, eu entendi, e quando eu entendi, eu orei, e quando eu entendi, eu busquei, e quando eu entendi, eu clamei, quando eu entendi, eu fui para o altar da oração. Então eu quero lhe dizer algo nesta manhã, a palavra de Deus, ela vai te levar ao secreto, a palavra de Deus vai te levar ao lugar da oração, a palavra de Deus vai te levar ao lugar, a paz do Senhor, Josi, bom dia, a palavra do Senhor, ela vai te levar a uma vida de intimidade. Não existe como. Algumas pessoas dizem, eu não gosto de palavra. Meu irmão, minha irmã, a palavra é o nosso ponto de partida. A palavra nos faz compreender o que Deus tem para nós. Lembre do que o Senhor disse mesmo através do profeta Jeremias, né? Ele disse assim, bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. O que ele estava falando? Olha, vocês vão para o cativeiro,
cativeiro, mas eu tenho um futuro bom para vocês. Então a palavra, irmão, nos norteia, a palavra nos faz entender que o momento que nós estamos vivendo não define o nosso destino. Então o primeiro ponto, ame a palavra profética, traga a tua memória. E de novo Jeremias está dizendo assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre do que o Senhor já falou para você, lembre das palavras, isso motiva a nossa vida. Bom dia, Lê. Sim, Mona Lisa, Jesus é a palavra, é o verbo da vida, e quando nós lembramos das palavras proféticas, aquilo vai nos dando um combustível. Deus falou, Deus fez, e aqui nós vemos que a palavra, o que o profeta Jeremias havia escrito, o que o profeta Jeremias havia falado, leva a Daniel a uma posição de oração. Ele entende e ele ora. Então você vai pegar esses dois verbos, entender e orar. Entender e orar. Você só faz oração eficaz quando você entende. Você só faz orações profundas quando você entende. Você só faz orações realmente balizadas pela vontade do Senhor quando você entende. O meu entendimento move o meu espírito de oração. O meu entendimento me leva à oração. O meu entendimento. Bom dia, Lindomar, a paz do Senhor, que saudade. O meu entendimento, ele me faz fazer uma oração sábia e inteligente. Então, primeiro ponto, Daniel lê, Daniel entende e Daniel ora. E aí, como que é essa oração? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, colocar aqui no meu colo. Daniel não faz uma mera oração. Versículo 13, ele diz: eu me virei para o Senhor Deus, eu dirigi o meu rosto para o Senhor. Que coisa interessante, não é? Pode parecer uma coisa estranha, dirigir o rosto para o Senhor, ele volta para o Senhor. Havia uma calamidade nas costas deles, é mais ou menos isso, tá? Uma calamidade às costas dele, um povo que estava no cativeiro por causa do pecado, um povo que estava vivendo uma situação difícil, mas ele vira para a calamidade e ele olha para o Senhor. Segundo ponto de oração, para que a minha oração seja eficaz, eu preciso virar as costas para o que me aflige e olhar para o Senhor. Eu preciso olhar para Ele. Para onde você está olhando? Se estivermos no altar da oração, olhando para as afrontas, a nossa oração será carregada de emoções. Para quem está acompanhando de agora, minha garganta não está boa hoje. Eu quero dizer para você, volta lá nas lives. Eu acho que é a terceira ou quarta live desse propósito. Existe uma live falando sobre a oração de Josafá. E lá nós falamos muito sobre isso. Orações almáticas e orações do espírito. Orações que nascem na alma e orações que nascem no espírito. Orações que nascem na alma são carregadas de emoções. Orações que nascem no espírito, elas realmente são carregadas da verdade da palavra de Deus. E para nós termos orações que nascem em Deus, precisamos virar as costas para aquilo que nos aflige no altar da oração. Eu não posso carregar as minhas emoções, eu preciso carregar a verdade do meu espírito. A emoção diz, tenho medo, mas o espírito diz, eu sei em quem tenho crido. E eu acho isso interessante. Ele vira o rosto para o Senhor, ele dá as costas para a calamidade. Segunda coisa, ele olha e ele diz assim: para buscar ao Senhor com oração e rogos. Eu não vou ser repetitiva, mas você percebe um nível de oração. Oração e súplica, oração e súplica, oração e súplica, oração e algo mais, oração e algo mais. Eu começo na oração e eu subo a outro nível. A Tati Tomé é ela que organiza todos os devocionais no YouTube. E Tati, como tem sido extraordinário, porque pessoas que não têm Instagram, espalhada pelo Brasil inteiro, estão assistindo pelo YouTube. E ela está dizendo que a oração de Josafá é o quarto devocional, tá? Vale a pena você voltar lá para assistir, porque ele é profundo. E aqui ele faz o quê? Oração e rogos. E o que mais que ele faz? Jejum e humilhação. Eu sei que estamos num momento onde a palavra jejum, ela se tornou uma palavra tão assim, alguns banalizaram e outros nem entendem mais. Jejuar para quê? Mas eu quero lhe dizer, Deus ainda nos chama para uma vida de jejum. Deus ainda nos chama para uma vida de jejum. O jejum, ele muda Deus, não, o jejum muda eu. Eu jejum para mudar a opinião de Deus, não, eu jejum para tornar o meu coração sensível e ouvir a voz de Deus. Eu não jejum para Deus, eu jejum para mim. O jejum mata a minha carne.
O jejum, ele me humilha. O jejum, ele me faz se tornar sensível a Deus. O jejum me tira dessa atmosfera terrena e me leva para algo mais além. Se você quiser ter uma vida realmente de intimidade, adote a prática do jejum. E ele olha aqui, e hoje não é um dia de falar de jejum, porque na verdade não dá tempo, mas eu quero muito, antes de terminar os 40 dias, nós temos uma live falando sobre jejum. Porque o jejum, irmão, não é para mudar a opinião de Deus. Tem gente que fala assim, eu vou jejuar para Deus me dar essa vitória, eu vou jejuar para Deus. Parece que a gente está jejuando para mudar o caráter de Deus. Deus é aquilo. Mas o jejum me torna sensível a ouvir o que Deus tem. O jejum não muda a Deus, o jejum muda a mim. Eu sou transformada, eu mudo, a minha perspectiva muda, o meu coração muda. E aí nós vamos vendo, então Daniel, ele faz o quê? Ele vira as costas para a calamidade e olha para o Senhor. Ele começa orando e parte para a súplica, ele muda de nível, a oração vai se aprofundando, ele se humilha com cinza e ele jejuma. E aí eu vejo algo tão lindo, era uma oração para pedir, ora, eles estavam no cativeiro. Se fosse eu, oraria, Senhor, nos tira do cativeiro. Eu li lá na palavra, a palavra está dizendo que nós vamos ficar aqui ainda 70 anos. Deus, reduz isso. Não é, porque nós queremos sempre um conforto. Mas Daniel, ele não olha o problema, ele olha a raiz. Ele não olha o problema em si, ele olha o que causou. Então a nossa oração, ela não pode ser para tratar efeito, a nossa oração tem que ser para tratar causa, porque se nós tratarmos só o efeito, nós vamos viver num ciclo repetitivo das mesmas lutas, das mesmas provas, das mesmas angústias. Você já percebeu? Pessoas que elas oram, elas fazem campanhas, elas clamam, mas parece que elas vivem no mesmo ciclo. Por quê? Porque elas estão sempre lutando para resolver o efeito e não a causa. E sabe o que eu acho lindo? Bom dia, paz do Senhor, Leila. Sabe o que eu acho lindo? Daniel entende. A causa de estarmos aqui é o pecado. Nós estamos aqui porque transgredimos a lei do Senhor. Nós estamos aqui porque deixamos de ouvir. E aí ele é bem claro, ele diz assim, Senhor, nos perdoa, porque o Senhor enviou os seus profetas, o Senhor enviou a sua palavra, o Senhor falou e nós não ouvimos, e é por isso que chegamos onde chegamos. Às vezes nós chegamos em situações, não é porque... Bom dia, Eliane, a paz do Senhor. Nós chegamos em situações por causa de uma coisa só, do pecado. E às vezes quando a gente fala de pecado, a gente fala assim, e é o pecado do adultério, é o pecado... Não, gente, é o pecado da presunção. Às vezes é o pecado da gente achar que a gente sabe mais do que Deus. É o pecado de ignorar as diretrizes que Deus vai nos dando. É o pecado do orgulho. São pecados que nos fazem achar que somos melhores do que Deus. Daniel entende, não adianta orar para Deus tirar do cativeiro, eu tenho que orar pela causa. Então eu quero lhe dizer hoje, pare de orar pelos defeitos, comece a orar pela causa. O que levou você a essa situação? O que nos levou, vamos dizer nós, não é tão feio você pregar e dizer você não, vamos nos incluir. O que nos levou a essa situação? O que nos levou? Daniel entende, Senhor, nós estamos aqui porque não ouvimos, nós estamos aqui, Senhor, porque nos rebelamos, nós estamos aqui, Senhor amado, porque ignoramos, nós estamos aqui, Senhor, porque não obedecemos. Senhor, a causa é essa, então, Senhor, nos perdoa. Ele começa a fazer uma oração de confissão. E sabe o que eu acho interessante? Quando Daniel foi para o cativeiro, Daniel só tinha 17 anos. Então, quando os profetas, porque o Senhor usou profetas durante séculos para falar com o povo, se arrependam porque senão vão para o cativeiro, se arrependam. Então, preste atenção, Daniel não tinha muito a ver com isso. Quem tinha errado tinha sido os pais, os avós, enfim. Mas ele olha, ele chama para ele a responsabilidade. Ele diz, nós pecamos, Senhor. Estamos aqui porque merecemos. É mais ou menos a história do ladrão da cruz, estamos aqui porque merecemos. Mas ele olha e ele diz, Senhor, eu não estou te pedindo para tu nos livrar primeiro do cativeiro. Não, ele vai chegar um momento que ele vai orar isso. Mas o cerne, o primeiro passo, Senhor, estamos aqui porque erramos. Estamos aqui porque não te ouvimos. Estamos aqui porque ignoramos os teus profetas. Ele está dizendo, Deus, tu não faz nada sem antes avisar, meus queridos irmãos. Ainda que nós ignoremos,
Nada do que acontece na nossa vida, Deus não nos avisa antes. Nada. Ele vai falar através de sonhos, ele vai falar através de profetas. Glória a Deus, Cris, que você está aprendendo. Ele vai falar através da palavra, ele vai falar, mas nós ignoramos. Então eu quero dizer hoje para você, comece a ser sensível à voz de Deus. Comece a estar alinhado à voz de Deus. Meu Deus, isso veio, eu não sabia. Não, a Bíblia diz assim, Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os teus servos e os seus profetas. O problema é que nós não estamos ligados nisso. E aí eu acho interessante. Então, ele começa pedindo perdão. Pronto. Ok? Voltamos, não é? Então, o que eu acho interessante, o que eu acho maravilhoso nessa palavra, Daniel agora ele diz assim, nós estamos envergonhados. Que interessante, o altar da oração não deve ser um lugar onde eu encontro justificativa para os meus pecados. O altar da oração deve ser um lugar onde eu digo, estou envergonhada, eu estou com vergonha. O altar da oração deve ser um lugar onde eu me quebranto, eu me humilho. Daniel, ele olha e diz assim, nós estamos corados. Olha que palavra interessante. Ele diz assim, de uma maneira muito, muito profunda. Ele diz assim, a confusão cobriu o nosso rosto. Mas numa outra tradução, aqui eu ali ontem, glória a Deus, Lindomar, glória a Deus por saber disso, que esse devocional veio trazer algo para você. E eu acho interessante, em outras traduções ele diz assim, nós ficamos corados, aqui está dizendo a confusão, mas em outra tradução diz, nós ficamos vermelhos, corados, de vergonha. Irmãos, o altar da oração não pode ser um lugar para nós encontrarmos justificativas, não pode ser um lugar onde eu olho e eu digo assim, ah não Senhor, eu pequei por causa do fulano. Não gente, ninguém é culpado pelos nossos pecados. Não, somos nós. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Daniel, ele ora, ele diz assim, nós estamos com vergonha. Ele poderia olhar, ele poderia dizer o quê? Ele poderia olhar e dizer assim, olha, nós chegamos aqui a essa situação por causa dos nossos opressores, por causa de Jeroboão lá atrás, não é? Foi ele que introduziu a idolatria no meio do povo. Olha, nós erramos. Por quê? Porque os vizinhos, as nações ao redor. Não, ele disse, não, eu estou com vergonha do nosso pecado. Não transforme o altar da oração num lugar de autojustificação. Não vá para o altar da oração dizendo, Senhor, eu menti por causa daquele. Senhor, eu me irritei por causa daquele. Não, por muito tempo na minha vida, eu sempre disse, Senhor, eu fiz isso, mas tu sabes que foi. Falou, não, hoje eu aprendi, altar da oração não é lugar de encontrar culpados para o meu pecado. Senhor, falei demais porque não vigiei. Senhor, me irritei porque deixei a carne tomar conta. Senhor, olha, Pai, não fiz o que o Senhor queria, porque, Senhor, eu achei que eu sabia mais. Não, e eu olho e digo com vergonha, me perdoa, estou envergonhado. Irmãos, a vergonha, exato, Rose, que nós tenhamos vergonha dos nossos pecados. E às vezes a gente pensa assim, ter vergonha dos pecados é ter vergonha de pecado grande, não é? Porque a gente pensa, não, ter vergonha porque adulterou, ter vergonha porque roubou, ter vergonha porque matou. Não, eu tenho vergonha, Senhor, porque não ouvi sua voz. Eu me envergonho, Senhor,
porque falei demais. Eu me envergonho, Senhor, porque menti. Eu me envergonho. Irmãos, não existe transformação sem isso. Eu gostaria de chamar essa vergonha de arrependimento. Arrependimento. O remorso. Sim, Cris, é fácil jogar a culpa nos outros. Pecamos porque o pecado nos atrai. É bem assim. Porque nos atraiu. Fomos enganados pelo pecado, não é? E o arrependimento, sabe? Eu olhar e falar, Senhor, eu estou com vergonha do que eu fiz. Eu estou com vergonha, o arrependimento. E aqui nós vemos isso. Daniel está sendo movido por esse sentimento. Primeiro, ele reconhece, não ouvimos o Senhor. Segundo, ele diz, Senhor, agora estamos com vergonha. Terceiro, ele entende. Isso se chama, alguém ontem, na live de ontem, se eu não me engano foi a Sandra, ela escreveu na legenda, quando nós falávamos sobre algo semelhante, ela falou sobre uma palavra, autorresponsabilidade. E aqui ele olha e ele diz assim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós. Do que ele está falando? Ele está falando de Deuteronômio. Sobre todas as maldições que viriam sobre o povo se eles não obedecessem ao Senhor. Ele está falando sobre Deuteronômio 28. E ele está dizendo, Senhor, aconteceu. Senhor, aconteceu. O que a gente está querendo dizer hoje? Irmãos, toda a consequência do pecado já está escrita na palavra. Ele está dizendo, Senhor, olha, tudo que Moisés falou. E sabe que eu começo a ver o avião de ouro, todo dia, tá? Sabe que eu começo a ver de Daniel? Daniel, ele era um homem apaixonado pela palavra. Aonde você entende isso? Porque você vê ele começando falando, eu li no livro, eu li nos escritos de Jeremias. Agora ele está falando assim, eu li nos escritos de Moisés. Ele fala de Jeremias, ele fala de Deuteronômio. E eu começo a perceber, gente que ama a palavra é outro nível. A oração dele é motivada pelo que ele lê em Jeremias. E a autorresponsabilidade, o sentimento de entender que aquilo estava acontecendo porque eles realmente haviam errado, nasceu dele ler a palavra. Em Deuteronômio, estamos vivendo um tempo de uma igreja que não gosta de palavra. Estamos vivendo um tempo de uma igreja que não lê a palavra. Estamos vivendo um tempo de uma igreja que o que a pessoa leu lá e a pessoa tem a tradução dela, a interpretação e joga para eles. Você já viu aqueles passarinhos que fica assim só com a boca aberta? E alguém vai colocando? Ele nem sabe o que está comendo, mas eu quero dizer hoje para você, eu quero te encorajar a ser uma bereana. A ouvir e a ir lá e a pesquisar e ver, é isso mesmo, porque isso nos leva ao altar da oração. Alessandro, o que tem a ver? Tem tudo. Daniel estava aqui entendendo, Senhor, tudo que está acontecendo com a gente estava escrito lá, Senhor, tudo estava escrito, você está entendendo? Ele não está dizendo aqui, olha, não, ele sabia. Gente que ama a palavra de Deus, irmão, sabe. Gente que ama a palavra de Deus conhece. Gente que ama a palavra de Deus é um outro nível. A oração de Daniel era respaldada pela palavra. A oração de Daniel era respaldada pela palavra de Deus. As nossas orações, elas não podem de forma nenhuma ser respaldadas pelas nossas emoções. As nossas emoções sempre vão trazer autojustificação. As nossas emoções sempre vão trazer um espírito demoníaco. Que espírito é esse, Alessandra? É vitimismo. Quem não ama a palavra sempre é vitimista. Ele sempre está responsabilizando um, ele sempre está responsabilizando o outro, ele sempre está dizendo o quê? Ai, Senhor, porque olha, eu sou um coitado, mas quando eu amo a palavra, não, eu entendo aqui na palavra, eu não sou vitimista, eu entendo, eu sou regido pela palavra. A oração de Daniel era uma oração da palavra. A Rose está falando aqui algo importante. Aprendi a orar a palavra do Senhor, para isso tenho que ler a palavra. Exatamente, irmão, orar a palavra, ore a palavra. Eu não tenho palavras para orar, ore a palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. A oração de Daniel aqui, onde nós estamos lendo hoje, ela começa Daniel dizendo, eu li em Jeremias, ou seja, quando eu li em Jeremias, eu decidi orar.
por essa causa. Depois ele vai lá e diz, eu li em Deuteronômio, quando ele fala dos escritos de Moisés, e me fez entender que o que nós estamos vivendo não é vitimismo, não é porque somos um coitado, é porque nós erramos. Que nossa vida no altar da oração seja balizado pela palavra. É a palavra que muda, é a palavra. Ore a palavra, busque a palavra, seja bereano, vá lá e examine. Então vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo, não é? E aí nós vimos outra coisa. Daniel agora vai para outro ponto da oração dele. A Bíblia diz que ele clama por socorro. Ok, Alessandra, mas o que ele coloca diante de Deus? A misericórdia. Ele diz assim, e Senhor, estamos aqui pedindo socorro, não fiado nas nossas obras, mas na tua misericórdia. Nós dependemos da misericórdia. O altar da oração não é um lugar onde eu digo, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, mas é um lugar onde eu olho e digo, a tua misericórdia. É um lugar onde eu seguro nas pontas do chifre pela misericórdia. O que você quer dizer? Então vou te contar rapidinho, tá bom? Havia uma lei. O altar do holocausto, não era o altar da adoração, o altar de ouro, era o altar de bronze. Ele tinha chifres, 4 pontas, tá? E se alguém estivesse sendo perseguido, alguma coisa, e chegasse, segurasse nas pontas do altar, ele não podia ser morto. Enquanto ele estivesse segurando nas pontas do altar, ele não podia ser morto. De jeito nenhum. E aquelas pontas do altar, o que tinha nas pontas do altar? O que o sacerdote tinha que passar nas pontas do altar? Todas as vezes que ele sacrificava, ele passava sangue nas pontas do altar. Então aquele chifre falava de poder, não é? Mas aquele chifre também falava o quê? Do poder do sangue do cordeiro. E o poder do sangue é dado por quê? Misericórdia. Então ele segurava na ponta do altar, não dizendo, olha, eu sou justo. Não, ele segurava. Misericórdia. E quem ia matar não podia, enquanto ele estivesse segurando. Eu quero lhe dizer, o altar da oração é onde eu seguro no chifre. O altar da oração é onde eu seguro ali e digo, Senhor, é por misericórdia, sabe? Ele não chegava ali segurando, dizendo, olha, não me faça nada porque eu fiz isso. Não, é misericórdia. Daniel, ele traz isso, sabe? Se eu pudesse fazer um paralelo, eu diria assim, e ele segura no altar e ele clama por misericórdia. Senhor, a tua misericórdia. Senhor, nós realmente erramos, pecamos. Somos merecedores, mas traz a tua misericórdia. Na ira, lembra da tua misericórdia. Derrama a tua misericórdia. Cordas do amor, cordas da compaixão. Senhor, cordas de livramento, de nova oportunidade. E aí eu acho tão interessante que ele faz 3 pedidos. E esses 3 pedidos são extraordinários. Daniel faz 3 pedidos. Ele diz, ouve, perdoa e age. Não é interessante? Ele fala assim, primeiro, Senhor, ouve a nossa oração. Esteja atento aos seus ouvidos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor está atento. Nos Salmos de número 51, ele diz assim, no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Ele ouve. Segundo, ele diz assim, depois que tu ouvir, Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e depois age. Você percebe que ele coloca numa sequência, ele diz, ouve, perdoa e age. Ele não diz assim, ouve, age, perdoa. Deus não age enquanto a questão do pecado não é tratada. Não há um mover de Deus enquanto a questão do pecado não é tratada. Não há como Deus manifestar a glória dele, o livramento dele enquanto a questão do pecado não é tratada. Então eu quero lhe dizer nesta manhã, em nome de Jesus, como nós falamos ontem, parece que hoje é uma sequência, não é? Não esconda o homem morto debaixo da areia, não esconda, o vento vai bater, vai levantar e vai mostrar que tem um homem morto, mas hoje leve as tuas culpas, leve os teus pecados, leve diante do Senhor. Quando a questão do pecado é tratada, o céu abre. Quando a questão do pecado é tratada, Deus age. Daniel entendia isso e Daniel diz, Senhor, ouve, perdoa e age. Senhor, perdoa e age, perdoa
abençoa e age. Eu libero esta palavra sobre a sua vida nesta manhã, que todo pecado seja tratado. Entra, segura nas pontas do altar, derrama as tuas queixas, confessa os teus pecados, porque quando a questão do pecado é tratada, Deus age. Quando a questão do pecado é tratada, tudo que está parado na tua vida abre, Deus age. Quando o pecado é tratado, o céu se manifesta. Quando o pecado é tratado, o céu entra em movimento. Que pecado, meu irmão, não se preocupe. Às vezes os pecados grandes, eles são tão fáceis de ser eliminados, são os pequenos. Um dia, a Sulamita, ela diz assim ao amado: Pega as raposinhas, elas estão acabando com a vinha, elas estão devastando, elas estão destruindo tudo. Você está percebendo? Não é a raposona, é a raposinha. Então hoje, pede pro Senhor, pega essas raposinhas, tira, porque quando a questão do pecado for tratada, o Senhor vai agir. E aqui, nós já estamos caminhando para o final, eu tenho que trabalhar, não é? Aqui é uma das partes onde Deus mais ministrou no meu coração quando eu lia. Aqui diz assim: enquanto Daniel estava em oração, o céu estava em movimento. Aonde você lê isso? Ele diz assim: estando eu ainda falando a oração, Gabriel veio voando rapidamente e tocou-me às 3 horas da tarde. E ele me instruiu e falou comigo e disse assim: olha, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Uau! O que quer dizer isso? Daniel está dizendo assim: Gabriel disse que quando eu comecei a orar, o céu entrou em movimento, saiu uma ordem e eu tive que vir. Irmão, quando a gente vai para o altar da oração, o céu entra em movimento. Você pode me achar maluca, mas eu ainda creio nessas coisas. O altar da oração põe o céu em movimento, o altar da oração põe o céu em movimento. Quando Daniel começou a orar, diz a palavra, olha, presta atenção, Daniel está aqui na terra, tá? Olha que coisa profunda. Daniel está aqui na terra. Daniel está aqui, virou o rosto, virou as costas para a calamidade, virou o rosto para o Senhor, começou a orar, começou a suplicar, entrou em jejum, rasgou seus, se cobriu de cinza. Daniel está aqui. Daniel está dizendo: Senhor, a gente não ouviu os teus profetas. Daniel está aqui. Daniel está dizendo: Senhor, a gente está com vergonha. Eu estou com vergonha do pecado, Senhor. Daniel está aqui segurando na ponta do chifre, dizendo: Senhor, misericórdia. E lá no céu, quando ele começou a orar, o céu começou a entrar em movimento. O anjo falou assim: olha, quando você começou, no princípio da tua oração, no começo da tua oração, saiu uma ordem. Meu Deus, olha, irmão, eu gosto de falar dessas coisas do céu. Saiu uma ordem, era mais ou menos assim, ó, os anjos estão tudo lá, arcanjo tá lá, querubim tá lá, tá todo mundo. A oração Daniel tá orando e de repente, olha, é minha cabeça, tá? Isso não tá escrito na Bíblia não. De repente, o Senhor brada lá do céu: uma ordem, Gabriel, desce. Oh Deus, quando a gente ora, o céu entra em movimento. Quando a gente ora, o céu se movimenta. O altar, é verdade, Rose, o altar da oração põe o céu em movimento. O altar da oração, Daniel em momento nenhum disse: manda Gabriel. Não, mas quando Deus vê oração, a Bíblia diz: saiu uma ordem do céu. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nesta manhã. Está saindo uma ordem do céu. O que você precisa não nasce na terra. O que você precisa vai nascer no céu. O que você precisa não é da terra, vai nascer no céu. Você está entendendo? Olha o poder de uma oração de confissão. Daniel não pediu, manda Gabriel, mas quando manda um anjo, não. Exato, Sidney. Deus sondou o coração de Daniel e antes mesmo que sua oração fosse concluída, ele nem começou, ele estava lá, mas Deus, é verdade, Deus sondou, Deus viu, não. Tem arrependimento, não, tem quebrantamento, não, ele está entrando. E aí o Senhor diz: ei, olha, desce Gabriel, desce. Oh, aleluia, aleluia. Se você ainda não está íntimo do altar da oração, eu quero lhe convidar, vá para o altar da oração. Altar da oração não é reza, altar da oração não é ritual, altar da oração não é contar continhas, altar da oração é rasgar coração e ver o céu entrar em movimento. Irmão, quando alguém vai para o altar da oração entendendo
entendendo que é o altar da oração, começa a ter uma conexão céu e terra, céu e terra, céu e terra, céu e terra. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando alguém entende o que é o altar da oração, céu e terra entram em conexão, céu e terra entram em conexão. E ali o Senhor começa a mover, o movimento que está tendo aqui na terra, começa a mover o céu, e é o céu e a terra. E a Bíblia diz, eu não estou inventando, a Bíblia diz que quando Daniel começou a orar, Gabriel disse, saiu uma ordem do céu. Quando você começou a orar, saiu uma ordem, e aí Daniel e Gabriel diz, e eu vim, porque quando a ordem sai do céu, meu irmão, os anjos entram em movimento. Quando a ordem sai do céu, aleluia, quando a ordem sai do céu, Gabriel entra em movimento. Quando a ordem sai do céu, o trono de Deus entra em movimento. Quando a ordem sai do céu, nada fica parado. Quando a ordem do céu sai, você creia ou você não creia, você acredite ou você não acredite, não é as nossas crendices, não. Deus, Ele manda a ordem do céu. Eu sinto isso. Você quer ver a sua situação mudar? Vai para o altar da oração. Você está buscando muito socorro da terra. Senhor, vai sair a ordem do advogado. Senhor, vai sair a ordem do juiz. Senhor, vai sair a ordem do meu chefe. Pelo amor de Deus, comece a entrar em oração. Vai sair a ordem do céu. O céu vai descer na terra. Gabriel diz assim, eu saí do céu e vim aqui na terra por tua causa. Eu vim. O céu desce na terra quando um homem entende a essência do altar da oração. O céu desce na terra quando nós aprendemos a fazer oração de confissão. O céu desce na terra quando nós começamos a vasculhar a nossa vida e fazer confissão. Alessandra, eu não vou fazer confissão. Faça. Daniel não está fazendo confissão de um pecado do momento. Daniel está indo lá atrás. Daniel tá indo lá atrás. Irmão, tem hora que a gente tem que abrir o baú e fazer confissão do pecado e jogar diante de Deus e ter vergonha, e isso começa a mover o céu. Tem hora que a gente tem que deixar nossas autojustificações do lado. Não, ninguém foi responsável por eu ter pecado. Eu pequei, eu errei, eu me deixei levar. A culpa não é da serpente, a culpa não é do Adão, a culpa não é da Eva. Cada um tem sua culpa. E quando eu começo a entender esses princípios, o céu entra em movimento. Oh, aleluia! Ordens são liberadas quando oramos. Gabriel, ele diz, ei, eu vim porque você orou. Quando você orou, e interessante, ele não diz eu vim porque eu quis, não, saiu uma ordem. E quem manda no céu? A oração do Pai Nosso diz isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu. Deus libera ordens quando alguém está no altar da oração. Deus libera ordens. E aí eu termino. Por quê? Gabriel diz assim, eu vim para falar com você porque você é muito amado. Aleluia. Ele era cativo, mas ele era muito amado. Planejaram contra ele, ele foi parar na cova dos leões, mas Deus diz, tu é muito amado. Ele passou muito perrengue, mas Deus diz, tu é muito amado, meu irmão. Não importa o que as pessoas possam dizer a seu respeito, o Senhor diz, tu é muito amado. Tu é amado, não é porque tu é perfeito, tu é amado porque tu reconhece os teus defeitos, tu é amado porque tu é Filadélfia. O que você está querendo dizer com isso? Filadélfia nunca foi forte, mas Filadélfia foi fiel. O Senhor disse para Filadélfia, ei, eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é forte, eu sei que você tem pouca força, mas sabe o que eu admiro em você? Você não negocia os teus princípios, você não negocia a tua fé, mesmo tendo pouca força, tu não negaste o meu nome, é por conta disso que eu vou colocar uma porta aberta. Sabe o que eu acho lindo? Daniel podia não ser fortíssimo, mas Daniel era amado. Daniel era amado. Homens amados amam o altar da oração. Homens amados desejam estar com seu pai.
Homens amados não vivem o que pensam, vivem os princípios eternos. Por que Deus amava Daniel? Deus amava Daniel, Deus ama todo mundo, não é? Mas eu estou dizendo esse amado no sentido de especial, num sentido de íntimo, num sentido de querido, num sentido de quem está mais perto, num sentido de quem não simplesmente senta no lugar de honra, mas deita a cabeça no peito de Jesus. Nesse sentido, sabe o que eu acho interessante? Por quê? Porque Daniel é tudo isso. Porque ele era um judeu? Não, ali havia um monte de gente, um monte de judeu. Porque Daniel, ele tinha uma linhagem especial? Não, foram trazidos muitas pessoas inteligentes que ficaram na corte do rei da Babilônia. Por quê? Porque Daniel era íntimo. Porque Daniel tem uma vida pautada na oração. Porque Daniel é um homem de renúncia. Porque Daniel, ele abre mão de tanta coisa. Porque ele deseja o céu. Porque Daniel amava o Senhor. Porque Daniel amava a palavra. Porque Daniel amava conhecer o seu Deus, porque é Daniel, aleluia, que Deus usa para dizer: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte para a proeza. Que nesta manhã essa palavra fale no seu coração de uma maneira tão profunda e tão grandiosa, que você entenda que nada tem a ver com nós, é o Senhor. Somos amados não pelo ativismo, somos amados pelo relacionamento que temos com Deus. É verdade, Rê. Ela diz assim: lembrei daquele louvor, céus e terra se encontram, alinhando seus planos, o universo estremece, o leão rugindo no trono. É perfeito. É perfeito. Quando alguém encontra esse caminho de oração, quando um amado de Deus, ele vai para o altar da oração, ele entende os caminhos da oração, exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. O céu entra em movimento, é conexão céu e terra. Ordens são liberadas para os amados, não os amados que se entregam à religiosidade, ao ativismo, àqueles que querem comprar. Amados não compram o amor de Deus. Amados simplesmente amam. Alessandra, o que você está querendo dizer? Quando eu quero dizer que Deus é obrigado a fazer alguma coisa porque eu fiz para Ele, eu quero comprar esse amor. O amor de Deus não está à venda de jeito nenhum. Amados não compram amor. Amados simplesmente amam. Amados não oram e depois dizem: eu orei, então tu tem que me dar. Amados simplesmente oram porque amam estar com o seu Senhor. A qualidade, o título de amado não se dá pelo tanto que fazemos, mas pela forma como nos relacionamos. Daniel não era amado pelo que ele fazia, Daniel era amado pela forma como ele se relacionava. E quando um amado entra no altar da oração, o céu entra em movimento. Que nesta manhã você possa viver essa verdade, que nesta manhã você possa entender que uma oração de confissão, ela movimenta o céu. Que você possa compreender que o Senhor lhe chama de amado, não pelo que você faz, mas pelo relacionamento que você tem com Ele. É o nosso relacionamento que determina o grau da nossa intimidade, não o nosso ativismo. Que o Senhor fale no seu coração, que você compreenda que um altar de oração alinhado à palavra de Deus põe o céu em movimento. A oração de Daniel, ela não nasceu das suas emoções. A oração de Daniel, ela inicia pelo entendimento da palavra, ela se desenvolve pela compreensão da palavra. Ore a palavra, busque a palavra, vá para o altar com o coração cheio da palavra e isso vai mudar. Irmã Alessandra, o que fazemos quando às vezes estamos cansados e não conseguimos orar? Olha, eu vou lhe falar uma coisa, Jane, já vou terminar. Eu vivi isso. Tá? E aí o que eu faço? Eu luto, eu digo: Senhor, não vou conseguir orar 1 hora, não vou conseguir orar meia hora, mas Senhor, eu vou ajoelhar aqui, Senhor, e eu vou falar contigo o tempo que eu conseguir, e sabe, e no outro dia, se eu tô cansada, eu volto de novo. É como se eu estivesse dizendo pra minha carne: carne, você não vai me dominar não, carne, eu tô cansada, mas Senhor, eu vou aqui, e às vezes não consigo orar ajoelhada não, então eu levanto, às vezes o sono tá demais, eu levanto, e eu vou andando, e eu vou orando, mas sabe, eu luto com a minha carne. Então eu vou dizer uma coisa para você, Giane: lute com a sua carne. Lute, porque quando ela perceber que ela te vence pelo cansaço, ela vai por cansaço todos os dias e você vai abandonar o altar da oração. Lute com a sua carne, lute.
Não é a quantidade de horas ou minutos que nós passamos de joelho que move os céus, mas é a nossa determinação em dizer: ninguém me arranca desse altar da oração. É isso que muda. Deus não se move pelas nossas ações, Deus se move pelas nossas motivações. E quando a minha motivação é querer Deus, eu luto, eu luto, eu luto, eu luto, eu luto, eu luto. Talvez a ação não seja o que eu gostaria de estar ali e orar horas, e talvez não vai acontecer porque minha carne está cansada, mas eu vou lutar contra ela, tá bom? É verdade, Cris, e como levantar de madrugada é uma luta contra a carne, mas nesta manhã, que nós não saiamos desse lugar de oração, tá? E que você que chegou agora ouça de novo e entenda o poder que há na oração. Uma oração baseada na palavra põe o céu em movimento. A ordem para a tua transformação não sairá da terra, ela virá do céu. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Hoje eu estou indo trabalhar. Amanhã 7h15 da manhã, horário Canadá, 8h15, horário do Brasil, estaremos aqui. Amém? E é uma palavra do céu para a sua vida. Hoje a Tati Tomé está aí e ela não vai deixar eu errar. Mas hoje nós estamos já no 27º dia. 27º dia, e está faltando agora 13 dias. E o meu coração já está aqui, né? Perguntando para Deus qual é o próximo passo, né? O que o Senhor tem para a nossa vida? Quando terminar esses 40 dias, então eu estou aqui já em oração, o que o Senhor tem. Na verdade, eu não gostaria de terminar, né? Eu queria que o Senhor trouxesse um direcionamento depois desses 13 dias, porque para mim é maravilhoso estar aqui. É transformador. E eu sei que essa palavra é transformadora. Bom, eu podia estar dormindo, né? Dormiria um pouquinho mais. Mas eu prefiro sacrificar o meu sono e estar aqui. Então vamos orar, vamos continuar orando e ver o que o Senhor tem para a nossa vida, tá bom? Então nós vamos orar agora, levantar um clamor, e que nesse clamor o céu entre em movimento, saia ordens do céu para a nossa vida. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós estamos diante da Tua presença te louvando. Que manhã maravilhosa. Obrigado por compartilhar esses segredos conosco, Senhor. Só Deus. Só o Senhor realmente para trazer esses segredos. Senhor amado, obrigado por nos fazer entender, Senhor, que quando a nossa oração é balizada pela palavra, quando o Senhor entendemos, Senhor, isso, Pai, sai ordens do céu, o céu entra em movimento. Senhor amado, que o que nos motive a ir para o altar seja, Senhor, a palavra, que o que nos mantenha no altar seja a palavra, e que, Senhor amado, esta palavra, Senhor, ela se desenvolva dentro de nós, trazendo quebrantamento, trazendo, Senhor, arrependimento, trazendo, Senhor, meu Pai amado, humilhação, Senhor, que consigamos segurar nas pontas desse altar e clamar por misericórdia. Oh Deus, ainda que a princípio pareça, Senhor, que tudo está parado, o céu entra em movimento, já entrou em movimento, Senhor. Ordens já estão sendo expedidas e eu creio, Senhor, eu creio que cativeiros estão sendo, Senhor, removidos. Senhor amado, corações angustiados recebendo alegria, portas fechadas se abrindo, meu Deus, entendimentos cauterizados sendo, Senhor, restaurados. E Pai, isso não nasce em nós, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E eu clamo, olha, meu Deus, olha nesse momento para o teu povo, olha nesse momento para a tua igreja que clama, olha nesse momento, nós clamamos, Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Eu clamo, eu não clamo por um movimento na terra. Os movimentos na terra, Senhor amado, são superficiais. Eu clamo por um movimento no céu. Libera ordens. Há pessoas aqui que estão, Senhor, clamando, e eu oro, e eu, Senhor, junto a minha voz a delas, e eu clamo. Oh Deus, libera ordem, que o céu desça na terra, Senhor, que vidas sejam impactadas, que, Senhor, o filho desviado volte, que, Senhor amado, o marido que está, Senhor, distante volte, que o lar que está destruído seja restaurado, que, Senhor, meu Pai amado, meu Deus, o lugar da vergonha seja transformado em honra, que a porta que está fechada abra, que Deus não é, Senhor, por mérito, é misericórdia, em nome de Jesus, que uma igreja, Senhor, que ame a palavra,
se levante, que uma igreja que compreenda, meu Pai, que as orações, Senhor, balizadas na palavra são, Senhor, transformadoras, se erga. Oh, laidoquelas. Ai, eu clamo nesta manhã. Faz o coração da tua igreja arder de novo pela palavra. Oh, Deus, um capítulo, Senhor, relativamente não tão grande, mas que por 2 vezes Daniel faz menção da palavra. Oh, Pai, quantas vezes as nossas orações estão carregadas das nossas emoções e não conseguimos, Senhor, alinhar oração, palavra, propósito, palavra, mas eu oro hoje, eu clamo por esta, Senhor, revelação do céu, e eu clamo, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por uma igreja bereana, eu clamo por uma igreja que ame a tua palavra, eu clamo por uma igreja, Senhor, que compreenda, Deus, esta escala. Um homem que ama a palavra, e a palavra o leva ao altar da oração, e o altar da oração leva o quebrantamento, e esse quebrantamento leva, Senhor, meu Pai amado, a visão da plenitude da misericórdia. Essa visão da plenitude da misericórdia, Senhor, traz o céu na terra. Deus faz algo grandioso em nome de Jesus, que não estejamos atrás de novidades, que não sejamos a igreja que vive correndo atrás de uma novidade. Não, Deus, a gente não precisa de novidade, a gente precisa, Senhor, viver a verdade da palavra, porque a palavra tem coisas que nós não conhecemos. É por isso, Senhor, que nós estamos tão rasos, porque, Senhor amado, só estamos vendo o fogo negro e a gente precisa ver o fogo branco. E, Senhor, o fogo branco é para quem aliou a palavra à oração, Senhor. O fogo negro, Senhor, só me traz, Senhor, as letras, mas o fogo branco me traz a revelação, e a revelação me leva para o altar da oração. Em nome de Jesus eu clamo nesta manhã que cadeias se quebrem, que muralhas caiam, que, Senhor, vidas sedentas sejam saciadas, que ordens sejam expedidas, Senhor, não por vontade humana, mas, Senhor amado, meu Deus, pelo querer divino, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, se conosco este dia, para a glória do teu nome. Amém, amém. Deus abençoe. A Bia está dizendo, estou preocupada porque está acabando, mas eu sei que Deus, Ele vai trazer algo do céu para nós. E sim, Márcia, nós formamos um cordão de dobras, exatamente. Que Deus abençoe sua vida, que você se sente no seu coração ao término, você vá lá, curta, compartilhe, tá bom? Em nome de Jesus. Muitas vidas estão sendo edificadas e isso está me trazendo uma alegria tão grande. Cidades que eu nunca vou pisar os meus pés, mas essa palavra tem ido lá, pessoas estão sendo transformadas. Meu Deus do céu, como o Senhor está fazendo algo tão grandioso, e isso é o que nós mais queremos, amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu creio. A paz do Senhor, um dia de bênção e de vitória. E amanhã, 7h15 Canadá, 8h15 Brasil, nós estaremos aqui. A paz do Senhor. Glória a Deus, Cris, que você tem compartilhado com suas amigas. Irmão, compartilhe. Não é a Alessandra, tá? Se você quiser, você pode até tirar a imagem, salva só o áudio, manda só o áudio. Serra de Aimorés também tem recebido esta palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Não estou preocupado com a minha imagem. Eu quero que essa palavra chegue. Eu quero que esta palavra vá. Eu quero que esta palavra transformadora chegue nos lugares mais distantes, onde os meus pés ainda não podem ir, mas que esta palavra vá. Amém? Um beijo muito grande. A paz do Senhor. Beijo, beijo a cada um de vocês. A paz do Senhor. Até amanhã.